Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje estaremos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre o C Sharp e .NET. Hoje nós iremos começar um assunto bem importante, né? As estruturas de repetições. Nós acabamos de ver nas aulas anteriores as estruturas de condição, as estruturas de switch e de if. Então, estruturas de condições. Então, agora a gente vai ver as estruturas de repetição, que são basicamente meios que a gente utiliza na programação para ficar repetindo tarefas que são bem semelhantes, né? Que são bem exaustivas, que são realmente tarefas repetitivas. Então, a gente utiliza essas estruturas de repetição. Então, basicamente, vou mostrar a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver, que é o for, certo? A gente tem outros, tem o while, a gente tem um while, também tem um for each, mas hoje a gente vai ver o for. O for basicamente, deixa eu mostrar um exemplo. Um for basicamente ele vai ficar repetindo, vai ser feito um loop, né? A gente chama coisas que se repetem de loop. Então, estruturas de repetições elas formam um loop que vão ficar se repetindo determinado trecho de código a partir de determinada condição que a gente vai passar para aquela repetição, para aquele loop. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um for. Um for basicamente ele fica se repetindo a partir de uma condição aqui que a gente coloca. Vamos ver os parâmetros aqui que o for recebe. Um for, para ele poder ser feito, a gente tem que passar para ele um índice, ou seja, a gente pode criar uma variável aqui que vai ser o nosso índice. Vou chamar aqui de index. Esse index, no nosso segundo parâmetro desse for, a gente vai colocar a condição. Então, geralmente a gente coloca uma condição utilizando o próprio index. Então, eu quero que ele se repita até que o index seja menor que 100, certo? Ou seja, menor ou igual a 100, basicamente. E o index vai começar de 1. Esse valor aqui é o nosso valor inicial da variável index. Então, o index começa de 1, ele vai ficar repetindo esse loop até o index chegar nessa condição, ou seja, o index for menor ou igual a 100, ou seja, chegou em 101, ele parou, ele já não roda mais esse loop. Então, o nosso segundo parâmetro aqui do for vai ser a nossa condição. A gente pode colocar vários tipos de condição aqui e fazer a segunda condição, a terceira condição, a quarta condição e daí por diante. Mas como o for é bem básico, a gente acaba utilizando para esses tipos de repetições que são mais numéricas mesmo, ou quantidade de index de array. A gente ainda vai ver sobre arrays, listas, filas e daí por diante, mas seria melhor que a gente já tivesse visto, mas para dar continuidade às estruturas, um simples for, contando aqui, se repetindo de 1 a 100, a gente já consegue ter um exemplo bem claro de como ele funciona. Então, o nosso terceiro parâmetro aqui nesse for é a contagem daquele index, ou seja, index mais ele está incrementando 1 a cada repetição. Poderia ser index mais igual a 2, ele vai incrementar 2 a cada loop que ele entrar aqui desse for, a cada 5, a cada 10, e daí é vocês que escolhem a lógica que vocês querem. Eu vou deixar mais mesmo, que ele vai somar 1 naquele index, então vai realmente contar de 1 a 100 aqui. Eu vou colocar um exemplo bem simples. Eu vou colocar um console.writeLine e daí a gente vai ver esse for contando aí o index dele vai ser escrito na tela. E quando ele terminar, eu vou colocar aqui um console.writeLine
Ctrl read line, só para ele parar, ficar pausado, né, ali o nosso programa, esperando alguma coisa ser digitada na tela, só para ele não executar o resto aqui do nosso exemplo, que eu ainda vou reaproveitar ele. No caso do while, eu vou reaproveitar esse exemplo aqui de baixo, que é onde a gente vai ficar fazendo aquela repetição, né? Enquanto o cara não informar a senha correta, ele vai ficar se repetindo. Então, o for aqui, como é mais simples, é só uma contagem aqui, uma repetição de numérica mesmo, de 1 a 100 fica se repetindo. É bem mais simples, então eu vou deixar aqui esse vídeo só sobre o for, e o próximo vídeo a gente vai falar de while, que já é um pouco mais complicadozinho. Mas beleza, voltando aqui para o for, eu vou executar esse nosso exemplo. E vocês veem que ele já caiu aqui no 100, né? O computador executa isso aqui bem rápido, em questão de milissegundos. Então, na hora que o seu programa abre, ele já terminou de contar até 100 aqui, ó. Já escreveu na tela de 1 a 100. Então, basicamente, ele chega aqui nesse for e faz um loop. Então, começa no index 1, ele cai aqui nesse código, escreve na tela o index, acaba a execução daquele loop, daquele primeiro loop, e cai no segundo. Ou seja, o index agora já deu uma incrementada, já ficou 2, aí ele escreve na tela novamente o 2 e fica se repetindo, né? Fica nesse loop. Então, escreve na tela 1, 2, 3, 4, até cair naquela condição que a gente colocou do index ser menor ou igual a 100. Ou seja, chegou em 101, ele já não cai mais no loop aqui, já parou a execução. Do mesmo caso que a gente tem os breaks aqui embaixo no switch, ou seja, esse break aqui, ele é usado para parar esse case, ou seja, esse bloco de código aqui, ele só é executado até chegar no break, certo? Ou seja, se não tivesse esse break, o switch já ia dar erro, porque é obrigatório colocar. Mas em outros tipos, em outras estruturas, a gente também consegue colocar esse break. Então, nas estruturas de repetições, a gente pode chegar aqui e colocar um break também. Só que se eu colocar um break aqui, ele vai passar só no primeiro loop e vai parar, vai dar um break, vai sair do meu for. Ou seja, vocês vão ver que ele só vai escrever na tela 1 e vai acabar, vai ter caído naquele break. Olha só. Então, o break serve também para você parar loops, ou seja, parar qualquer execução de bloco de código. Se você tiver um método, uma função, um switch, um if, um for, qualquer coisa, um for each, um while, qualquer coisa, você coloca um break, ele para ali aquele bloco de código, ou seja, ele acaba ali. Então, se eu colocar esse break aqui, ele vai acabar logo na primeira execução. Mas eu posso fazer uma checagem. Eu sei que meu loop vai de 1 a 100, mas quando chegar em 50, se index igual a 50, eu vou dar break, certo? Vocês vão ver que ele vai contar de 1 até 50 agora. Olha só o break funcionando aqui. Então, só para demonstrar mesmo que a gente consegue parar utilizando break, consegue parar até estrutura de repetições. Então, se determinado loop seu cair em uma condição que você queira encontrar e você quer que pare aquele loop, não é mais necessário aquele loop para você, você bota um break, acabou aquele loop. Da mesma forma que a gente fez aqui, se igual a 50, a gente também pode usar qualquer outra checagem, pode usar switch, case aqui dentro. Eu quero que quando for 75 ele escreva na tela. Deixa eu colocar aqui para escrever já tem aqui em cima. Ele escreva na tela, chegou em 50. Então você consegue sair juntando as coisas aqui, um for dentro de outro, um if dentro de um for, um switch dentro do if que está dentro de um for. Então você consegue sair montando lógicas customizadas do jeito que você quiser. Vamos executar aqui, olha só. Chegou em 50, mas não é 50, né? É 75 aqui. Chegou em 75.
Olha só, ele saiu no loop, né? Saiu desenhando, saiu fazendo sua checagem, até chegar em 75. Chegou em 75, escreve na tela, chegou em 75. Nosso if que a gente colocou dentro do nosso for. Então, pessoal, o for é extremamente simples. É a nossa primeira estrutura de repetição. Então, basicamente a gente utiliza mais para fazer esse tipo de checagem mesmo. Fica se repetindo até determinada condição, até varrer toda a lista de objetos, varrer um array. Isso aí a gente vai ver mais para frente, vai fazer mais sentido, mas você já consegue brincar um pouco, colocando algumas repetições aí em determinadas quantidades que vocês queiram. Então, o for é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, onde a gente vai falar do while.